Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. O evangelho desse sábado está em São João, capítulo 16, do começo, da metade do versículo, da segunda metade do versículo 23 até o versículo 28. Em verdade vos digo, o que pedides ao Pai em meu nome, ele vos-lo dará. Até agora, não pedides nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Disse-vos essas coisas em termos figurados e obscuros. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei abertamente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai vos ama, porque vos me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, no evangelho desse sábado, estamos chegando aí perto de Pentecostes. Hoje é o segundo dia da nossa novena de Pentecostes e Deus vem nos deixar aqui bem claro: quem pede ao Pai com fé é atendido. Meu amigo e minha amiga, se você quiser ser atendido por Deus, você precisa que pedir ao Pai, mas é pedir com fé, já com convicção. Esses dias eu dei um testemunho de mim mesmo e volto a dar esse mesmo testemunho a falar para vocês. Eu caí num golpe de 16 mil, pelo que um primo meu um dia me explicou. Se eu continuasse pagando como as parcelas eram pequenas, no tamanho do valor, era só de R$600, eu, em vez de pagar 16 mil, eu ia pagar 20 e poucos mil ou mais, eu ia pagar o dobro, que era de juros. Mas enquanto eu, que sou servo do Instituto Hesed já há 5 anos, eu estava rezando o rosário de madrugada com o nosso Instituto Hesed, e lá na hora entregando nas mãos de Nossa Senhora, eu pedi a ela que ela travasse, no mínimo que travasse o empréstimo, se eu não conseguisse recuperar meu dinheiro. E logo eu senti Nossa Senhora falando no meu coração: não temas, o empréstimo já está travado. Mesmo ainda faltando 6 meses ainda, sem eu saber ainda qual mês que eu ia conseguir travar, eu tomei posse daquelas palavras de Nossa Senhora. E o que aconteceu? A graça aconteceu. Passados 6 meses, um advogado conseguiu travar e eu não consegui mais ter que pagar. É o que Deus hoje nos fala: quem pede ao Pai com fé é atendido. Lá na primeira leitura de hoje, lá fala sobre um judeu chamado Apolo. Ele, sem conhecer Jesus Cristo, a não ser Paulo, que ele chegou para aqui a ouvir falar, já chegou a escutar ele só conheceu a não ser João Batista, que ele chegou a escutar da profecia, mas ele nem conhecia Jesus, mas mesmo assim, sem medo, ele confiou no poder do Espírito Santo e começou a anunciar o Evangelho, mas ele anunciava com autoridade e com fé, pregando o Evangelho, mas da maneira correta. Ele não teve medo das pessoas criticá-lo ou persegui-lo, mesmo ele não sendo discípulo. E por que ele, mesmo assim, ainda conseguiu pregar com autoridade e as pessoas não conseguiu tirar a fé dele, não conseguiu proibir? Porque ele deixou o Espírito Santo agir, ele confiou na providência do Espírito Santo. É o que hoje, aqui o Evangelho de hoje, Deus vem nos falar aqui no começo, aqui, nessa metade do versículo 23, ele logo fala aqui: o que pedides ao Pai em meu nome, ele vos dará. Pede com fé que Deus vai te dar. Foi o que aconteceu comigo. Aquele que pede vai ser atendido. Se nós pedir Deus com fé, sem desanimar, mesmo que demore 4, 5 anos, a graça vai acontecer. Mas precisa que pedir com convicção, sabendo da graça. Você precisa que deixar o Espírito Santo agir em você. Você precisa que pedir com a força do Espírito Santo. Não adianta nada você só falar da boca, mas não deixar o Espírito Santo agir em você. Nós estamos chegando perto de Pentecostes. Esse homem aqui, Apolo, ele pregou com autoridade. Não só foi por causa que ele estava fazendo por amor a Jesus. Não, ele estava fazendo por causa que ele deixou o Espírito Santo conduzi-lo.
A mesma coisa somos nós. Se nós queremos com que Deus atende nossas preces e nos dê força, nós precisamos que deixar o Espírito Santo agir na nossa vida. Nós precisamos que pedir a Deus com fé, mas também com a fé no Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo está pronto para nos conduzir, para nos atender, nos levar as nossas preces ante Deus. Aqui entra o nosso segundo tópico, que Deus logo fala aqui no versículo 25, ele fala, no versículo 26, ele logo fala, naquele dia, pedires em meu nome, e já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai que vos ama, porque vos me amastes, até credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Deus então vem nos deixar claro, ele voltou para junto do Pai, mas ele continuou conosco. Ele continuou conosco porque ele enviou o Espírito Santo Paráclito até nosco. Ele enviou o Espírito Santo no meio de nós. É o que ele falou aqui logo no começo do Evangelho. Ele logo fala, pedi e recebereis para que a vossa alegria... Perdão, estou lendo aqui errado. Ele falou aqui, ele logo fala aqui, o que pedides ao Pai em meu nome, ele vos dará. Aí aqui entra o segundo tópico, perdão, ele fala assim, até agora não pedides nada em meu nome. Pede. Não perca o seu tempo, pede a Deus com fé, pede a graça do Espírito Santo, pede a graça do amor, pede a graça da perseverança na oração. Jesus Cristo está falando, até agora tu não me pedires nada. Pede a Deus com fé. Ah, Senhor, mas eu já cansei de rezar, já cansei de pedir e nada chegou. Calma, talvez você está pedindo, mas você só está pedindo da boca para fora. Você não está deixando o Espírito Santo agir dentro de você. Você está pedindo, mas ainda com dúvida. Você tem que pedir, mas com autoridade. Você tem que pedir, deixando o Espírito Santo agir dentro de você. É por isso que Deus está falando, até agora não me pedides nada. Talvez a graça ainda não chegou, ou é por conta que a hora não chegou, ou então é por causa que depender conforme o pedido, que se for simples, e Deus já viu que a hora já chegou. Se talvez não aconteceu, é por causa que você não está deixando o Espírito Santo agir dentro de você, você está tendo dúvidas. Então, igual Deus falou, pedides. Até agora não me pediu nada. Pede então a força primeiramente, pede a força do Espírito Santo. Pede a Deus, Senhor, enche-me com a força do seu Espírito Santo, porque está chegando o Pentecostes. Pede a Deus primeiramente o Espírito Santo, para depois você pedir a tua graça na tua vida. Fala, Senhor, me dê a primeira graça, que é o 7 dons do Espírito Santo. Enche-me com a força do seu Santo Espírito. Igual aqui esse homem, que não era discípulo de Jesus, Apolo, ele pregou com autoridade. Foi por causa que ele já tinha o Espírito Santo, ele confiava no Espírito Santo, ele deixou o Espírito Santo conduzi-lo, e é por isso que ele pregou com autoridade. Então pede a força do Espírito Santo. Não fique sem pedir a Deus. Para finalizar, aqui no nosso terceiro e último tópico, Deus ele logo fala, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja... Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. É o que ele fala. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja perfeita. Se você quiser ter alegria, pede a Deus com fé. Quem pede ao Pai com fé é atendido. Pedi e recebereis. Pede, meu amigo, mas pede com convicção. Pede já acreditando que Deus já te concedeu. Foi o que eu dei o testemunho aí desse golpe que eu levei. Eu pedi, mas sem eu saber se eu ia conseguir vencer. Quando Nossa Senhora me deu a resposta e eu tomei posse daquela graça. E foi o que aconteceu, passado 6 meses, eu consegui vencer a causa. Por quê? Porque eu pedi com fé a Nossa Senhora e quando ela falou no meu coração, eu tomei posse da graça. É o que você está precisando. Deixa o Espírito Santo te conduzir igual esse homem Apolo deixou. Deixa o Espírito Santo hoje te conduzir, para que assim, quando você pedir com convicção, pedindo com fé, pedindo com a força do Espírito Santo, pedindo com autoridade. Deixa o Espírito Santo agir em você, para que quando você estiver rezando, você estiver fazendo pedido, você pedir com autoridade. É aquele que pede com autoridade, acreditando no Espírito Santo, a graça acontece, não na nossa hora, mas na hora de Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like a quem deixou, se inscreve no meu canal como é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus e um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.